Bom, então, apresentações feitas, vamos entrar na sessão de Hope propriamente dito. Então, começando com você, Jeff, para seguir a mesma ordem, conta pra gente por que você é autista com Bitcoin. O que te faz achar que é um puta investimento? O que te dá tanta convicção, assim? O que te faz realmente autista com Bitcoin? Porque para mim todas as outras coisas são baixistas, não tem nada fora o Bitcoin hoje que me faça acreditar. O aspecto da confiança, entender de que algo não necessita de confiança, foi assim uma das maiores epifanias que eu sofri. Eu fui estudar sobre FIIs, aí e cada vez sempre tem mais fatores, mais elementos, e quando você olha lá o Bitcoin, cara, a simplicidade do que é, de que é uma base monetária que não vai ser inflada, de que eu, você, Biden, quem quer que seja, não tem o menor poder de influência na rede. Então, assim, 40 mão, às vezes é possível você já definir para algumas pessoas o valor que ele tem. E principalmente disso, né? Eu fui uma criança, né, da década de 80, de que, pô, ver minha mãe correndo para o mercado por causa de remarcação de preço, entendeu? Enquanto ela corre para pegar um produto, eu corro para pegar outro. Então, quando você identifica essas coisas e você vê o mercado tradicional, ele completamente distorcido por causa de uma moeda doente, por causa de uma moeda fraca, que atende a interesses bizarros, a ideia de propriedade, essas coisas assim me fazem assim, não só isso, né? O que o Bitcoin se tornou uma razão. Então, tantos fatores macroeconômicos, os fatores individuais, me fazem ser absurdamente autista com o Bitcoin. É, você até começou um canal para divulgar a palavra, né? Querendo ou não, tem uma frase que eu já vi que é assim: você sabe que você é autista com Bitcoin, você sabe que você é maximalista mesmo quando você entende que a curva de adoção é algo que vai acontecer, mas é algo que também depende de você em específico e você sente esse chamado e começa a querer espalhar, né? É um negócio que no fundo é um chamado mesmo, assim. Eu não vou falar que é tipo um chamado religioso, porque respeito às religiões que têm teísmos e o Bitcoin, querendo ou não, não tem teísmos. A gente não tá aqui por acreditar especificamente que existe o Deus Satoshi, mas que tem essa sensação de propósito e de missão e de visão de uma ferramenta para melhorar o mundo, tem, né? E não é à toa que todo mundo vê o Bitcoin como uma religião, tipo, culto de fanáticos, tudo mais. Mas essa analogia, ela cabe. E qualquer um que experimentou uma vida religiosa é muito parecido. É muito parecido. Esse senso de propósito, de levar adiante o que você acredita, é muito similar. É muito parecido. É, eu acho que sempre vai depender só da definição de religião. Eu já vi pessoas que falam que existem religiões ateístas, tipo religiões africanas que não têm um tipo de teísmo e não acreditam em Deus necessariamente. Nesse sentido, sei lá, o budismo vai ser uma religião e essas religiões Sim, ateístas sim. vão ser religiões e o Bitcoin é uma religião, na minha opinião, se a gente usar essa definição. Sim, sim, sim. Mas eu até costumo dizer, porque assim, a gente vive apesar de não ser, a gente vive num país religioso. E quando a gente usa essa analogia de que, em relação a questões monetárias, até mesmo de propriedade, pô, para as pessoas que conseguem, né, fazer esse paralelo, a compreensão deles fica muito clara do tamanho, da importância de que isso vai ter para ele como indivíduo. Então, com muitas pessoas que têm, né, esse viés religioso, tem uma crença, seja ela qual for, eu acho que é uma excelente ponte, um excelente ponto de conexão. Então, eu acho que é uma analogia muito boa. É, eu concordo, cara.
Tipo, eu sempre fui uma pessoa muito cética, muito alienada, muito desinteressada no fundo de qualquer coisa, assim, sabe? De se dedicar ao mundo porque o mundo parecia sempre meio bullshit. Tipo, essa sensação de chamado e de propósito antes do Bitcoin eu não tinha, assim, nunca tinha experienciado isso na vida. Então, assim, eu não tenho uma criação particularmente religiosa, sou o católico brasileiro, sabe, que é batizado, mas não teve o costume de frequentar a missa, assim, bem padrão, assim, e nunca tive nada demais, assim, com religião. Mas o Bitcoin tem esse rolê mesmo que é um chamado, né? É muito forte, assim, sei lá, bem-vindo à toca do pessoal que quer produzir conteúdo. É uma toca também que vale a pena. Tipo, querendo ou não, tipo, é muito mais legal fazer essa parte do trabalho que a gente vê uma missão do que, sei lá, do que qualquer outra coisa, na verdade. Deixa eu te perguntar uma coisa que me chamou a atenção que você falou, que você é uma criança dos anos 80 e que você tem essa lembrança clara da inflação. Na sua cabeça, por que tanta gente esqueceu disso? É só porque a gente, sei lá, o pessoal é o que conversa e fala de dinheiro hoje em dia é mais jovem? Ou. Porque não sei, pra mim é muito claro também essa questão. Tipo, eu lembro do finalzinho da época da inflação e da mudança pro plano real. Eu não lembro do confisco, por exemplo. Eu sou de 88. Se você é de 80 antes, você lembra muito mais que eu. Mas a minha sensação é que todo mundo só esqueceu que o Brasil é um país que pode sim quebrar a nível Argentina ou a nível Venezuela. Sabe, o pessoal tem uma confiança no plano real e no Estado democrático de direito e na democracia e na nossa economia que, sei lá, me estranha assim. Você já parou para pensar sobre isso? Já, eu penso muito a respeito disso. Eu acho que tem vários fatores. Um dele é que eu acho que é o distanciamento temporal, né? Então você já tem uma outra geração chegando que eles não vivenciaram isso. Por exemplo, você não viu o confisco e nossa, aquilo foi terrível. Apesar de ser muito garoto, sei lá, uns 8, 10 anos, você via a choradeira, você via as pessoas. É um luto, foi um dia de luto. E por outro lado, eu acho que essa cicatriz ficou tá cauterizada, as pessoas não estão sentindo mais ela, se esqueceu, como você tem um machucado e ele cicatrizou, tá lá, você não tá olhando para essa marca, você não tá trazendo essa memória, e nesse ponto a gente falha muito, né, a nossa determinante. O outro também é que o Bitcoin, como para resolver o problema da inflação, o Bitcoin tem uma coisa que ele chama autonomia, ele chama o indivíduo ir lá e fazer. E às vezes as pessoas preferem, eu acho isso é para mim é lamentável, a impressão que eu tenho, que a maioria das pessoas elas preferem a muleta do Estado, a muleta ou o colo de um pai que não é tão benevolente assim, do que ela ir fazer sua própria jornada, o seu próprio caminho. Então eu acho que tem um pouco dessas duas coisas. Faz sentido, não podia concordar mais. O pessoal é isso, já cauterizou, né? E o pessoal é muito acomodado. Quem vai estudar história e saber o que aconteceu? Quem conversa direito com o pai e pergunta como foi os anos 80 e 90 na vida dele, né? Tipo, tem informação aí, mas ela não é tão transmitida que nem a gente imaginaria que ela poderia ser. Bom, mas deixa eu então passar a bola então agora pro nosso amigo papagaio e perguntar pra você, cara. E você, por que você é autista com Bitcoin? Tipo, caímos mais de 60% desde novembro. O que te faz continuar autista? Bom, me faz continuar autista é que o Bitcoin é singular, né? A dúvida é uma grande dúvida sincera que eu tenho é da capacidade de compreensão do ser humano médio disso, né? Isso que às vezes me deixa, é que eu falar aqui na sessão de Hope, né? Isso às vezes me deixa bearish, né? Com a falta de capacidade de compreensão de um tema que não é tão difícil para uma pessoa alfabetizada que estudou um pouquinho, né? Mas, inclusive, essa questão do plano Collor estava aqui nas minhas anotações de porque eu estou bullish, eu vou voltar nesse ponto.
Mas eu quero colocar aqui uma frase de um cara que é muito importante, eu tenho certeza que para todos na bolha, que é o 38. Porque se a frase dele eu vou tentar citar quase que literalmente. Não ter o Bitcoin, ou seja, uma alocação de zero em Bitcoin, é apostar na destruição total. Você vai ser totalmente destruído, não vai sobrar nada. Porque o que os normes entendem por propriedade privada, na verdade, é uma mera concessão precária, pode ser retirada a qualquer momento. Em valores imobiliários, isso é muito fácil perceber, e eu trago aqui duas situações, né, hipotéticas, né, que podem acontecer em qualquer família. Quem já viu, participou de um inventário, vai sair muito machucado no final. Eu penso, uma pessoa querida se foi, está deixando o legado, deixando o patrimônio, pequeno que seja, e os herdeiros estão de bem, não tem, vai transmitir para um deles só, e não tem disputa, mas a OAB quer biscoito, então tem que dar o advogado tem que receber a parte dele, o cartório tem que receber a parte dele, o Estado tem que receber a parte dele. E uma certidão de óbito, ela tem validade de 90 dias. Então, se durante esse processo, né, não litigioso, que é só a distribuição, não tem ninguém brigando, se durante esse processo passar 90 dias, você tem que enriquecer o dono do cartório mais uma vez, tirar uma outra certidão de óbito, porque aquela que ele mesmo emitiu não vale. Né? Então, esse E fora a questão da autonomia da vontade, né? A lei brasileira não permite que a pessoa distribua o seu legado da forma que ela quiser. Né? O Estado brasileiro tem restrições para quem, da parte da legítima, que pode receber, que não pode. Então, é bem feio. Então, uma pessoa saindo desse processo humilhante e doloroso, talvez ela tenha mais facilidade, né, de entender o que é uma propriedade privada de fato, né, uma propriedade singular, não uma mera concessão. E uma outra situação hipotética que pode acontecer um divórcio, aí sim, litigioso, né, que a outra parte está pedindo mais do que é justo, né? Justo do que... O Bitcoin é neutro, não é o Bitcoin, mas trazendo o que você entende justo, e o que pode acontecer dessa parte, por exemplo, ter um contato privilegiado dentro do tribunal, e você já sabe de antemão, antes de começar o processo, que você vai ser completamente esfolado. Que você trabalhou na sua vida, vai ser transferido compulsoriamente para essa outra pessoa. Isso é banal, isso é extremamente fácil. Isso se aplica a tudo. Né? Acho que quem está na bolha já entendeu que chamar imóvel ou automóvel de propriedade privada também não cabe, é uma mera concessão, você tem que pagar todo ano para manter, isso não é propriedade privada, sobra o Bitcoin. Não tem como esse patrimônio ser transferido compulsoriamente, é como o 38 fala, é só com furadeira no joelho mesmo. Alguém vai ter que... Isso é economicamente inviável, né? O Estado botar a mão em cada um, furar o joelho de cada um para conseguir essa transferência de patrimônio. A pessoa entendendo que a única forma de proteger o fruto do trabalho dela é o Bitcoin, é a minha esperança da gente ter uma adoção e que as pessoas sejam salvas da destruição total. Quem entendeu o Grande Reset, quem escutou aquele podcast, sabe que não vai demorar muito. E deixa eu te perguntar uma coisa que, na verdade, eu tenho anotado aqui da introdução. Que, assim, primeiro, eu concordo bastante com tudo que você falou. Mas, sabe uma coisa que me chama a atenção, assim, numa tangente? O quanto tem de bitcoinheiro que já era do DCA antes do Bitcoin. Tipo, você citou o Buster, é um negócio que o Non já citou, não lembro quem mais já citou, eu seguia também, é um negócio que acho que ajudou muita gente a entender o Bitcoin e fugir dessa visão Faria Lima tradicional, né? Tipo, para quem já manjava de investimento. Essa visão de que
Você compra um negócio que tem fundamento todo mês e deixa o negócio oscilar do jeito que ele quiser, porque no final ele vai seguir o fundamento. Isso é uma visão que na bolha é muito frequente, mas tipo, o pessoal de fora da nossa bolha maximalista do Twitter não conhece também, tá ligado? Então, não sei, isso sempre me chama atenção porque sempre me chama atenção essa questão do fundamento versus as pessoas que só olham pro preço. E o quanto a discussão fica cada vez mais superficial para quem já cansou de olhar só pro preço, assim. Então, te perguntar, como foi sua, sei lá, experiência com o Baster? Você investia na bolsa antes também? Como foi a transição disso? Eu tinha, não, só para deixar claro primeiro, Leta, né, basta até o que eu saiba, não entrou no Bitcoin, ele é um que vai ser totalmente destruído também, porque o valor mobiliado está totalmente disponível. Eu tinha alguma coisa, oi, Não, sim, é engraçado, ele não entrou, tipo, é... Ah, isso é uma das coisas legais de ser bitcoinheiro, né? A gente cita Rei Dalio e a gente tipo, é, hate ele, a gente zoa ele, a gente cita Taleb e a gente zoa Taleb. O Baster é um desses exemplos também. Dizem que até o grande Daniel Fraga ficou no Bcash, não no Bitcoin, né? ah, sim, não, tem evidência disso, que ele pegou o lado errado do fork, né? Mas, não, sou super grato, né? Aquele Eu Quero Ser Rico, aquele capítulo do Nunca Venda, né? Aquilo é, porra, aquilo em pouquíssimas páginas para o cara entender como é que o mercado imobiliário ganha dinheiro, né? Os diversos middlemen que tem aí, explicado igual ali, não existe. Mas eu tinha, o que que eu tinha? Tesouro direto e uma debênture, horrível, uma porcaria. Essa, inclusive, que eu tive que esperar o vencer, já estava no Bitcoin, tive que esperar vencer para resgatar, para botar o resto do dinheiro. Então, foi relativamente rápido, né? Eu fiquei, vocês devem estar ligados aí no Bitcoin Twitter, o meme que está rolando dos dois hamster, né? Do Buy in the Dip e o Out of Fiat, né? O Buy in the Dip está roendo ali a cenoura loucamente, o Out of Fiat tá olhando para o nada, né? Eu era esse cara, né? Eu sou esse cara, né? E daí você vê a grande vantagem que é o P2P, que é ali que você entende o quão singular é, porque você não consegue fazer aquilo com nenhum atrativo. Corretora não, exchange, entra real e eventualmente sai o Bitcoin, né? Nas condições que a corretora quiser. E ali é o honeypot, né? Super disponível para a justiça, né? A Binance vindo aqui vai ficar ainda mais fácil. E esses esquemas, tipo, tem uma aqui, passou, que fez sucesso no final de 2020, chamava Buybank. Aí é um fundo não regulado, né? Aí só entra real e sai real. O Bitcoin só fica ali enfeitando para você ver a cotação, e o mercado imobiliário é assim, você entra real, o agente autorizado compra para você, liquida, todo mundo liquida no mesmo lugar, e quando você quiser, você só retira o real, né? Não existe a figura, gosto daquele cara, vou passar umas ações da MRV para ele. Isso não existe. A única coisa que você consegue fazer com qualquer valor mobiliário é liquidar e sacar o dinheiro, né? No Bitcoin, ele é seu e você transmite facilmente. Daí, sou grato por nunca entrei num site de corretora, nunca tive conta em corretora, foi sempre P2P, e fazendo o processo só em P2P fica mais fácil entender a singularidade do ativo. Pô, isso que é entrar do jeito certo, hein? Já entrar direto P2P. Eu confesso que eu queria ter feito isso, mas eu entrei pela famigerada mercado shitcoin. Acontece, a gente não acerta todas na vida.